maior que zero, maior ou igual a zero. Então, existem determinados valores de x que permitem isso, que basicamente são os valores de x maiores ou igual a 3. Porque se o x for maior ou igual a 3, tudo que tiver aqui do lado esquerdo vai ser maior ou igual a zero, uma vez que 4 Uhum. vezes 3 é 12. Né? A ideia é essa. Então, isso é uma inequação. Então, veja, não é apenas o 3 que é a resposta certa. Se você colocar o número 10 aqui, vai estar certo também. Porque 40 menos 12 é um número maior ou igual a zero. Se colocar 1 milhão aqui, também vai estar certo. Então, não é apenas o 3 que faz essa sentença ser verdadeira. São todos os valores maiores que 3. Então, tá bom. Entendeu a lógica da inequação? Uhum. Tá bom. Então, beleza. Ó, por exemplo, aqui, ó, resolva a inequação. Então, em outras palavras, ele está pedindo quais são os valores de x que fazem o lado esquerdo aqui ser menor ou igual a zero. Então, o que, que a gente vai fazer? O que nós sempre fazemos? Isolamos o x. Só isolar o x. Então, vamos manipulando aqui a equação para isolar o x. Por isso que eu falei que isolar x é a coisa mais importante que tem na matemática. Ah, então, ele primeiro começa fazendo a distributiva aqui, por isso que apareceu esse 2. 2 vezes menos 3 menos 6. E agora ele junta quem tem x com quem tem x. Então, 4x menos 6x é menos 2x. E número normal com número normal. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Nosso foco é isolar o x. É aí que a gente vai resolver a conta. Então, temos que passar todo mundo que não é x para o outro lado. Esse mais um vai para o outro lado, menos um. Muito bem. E agora vem um ponto importante, né? Para eu terminar a conta, eu preciso que esse menos 2 vá para o outro lado, basicamente. Só que ele é menos, né? Ele é um número negativo. Então, o que acontece? Quando a gente altera o sinal de uma inequação, né, tudo está negativo. A gente quer que tudo fique positivo, dessa forma aqui, 2x e 1. Para que eu isole o x. Que o x fique maior ou alguma coisa ali. Ou menor ou igual a alguma coisa. Quando eu troco o sinal de todo mundo, então, resumindo, inverte o sentido da desigualdade. Era menor ou igual. Ao inverter o sinal, né, eu inverto também o sentido da desigualdade, tá? É uma regra das inequações. É a única coisa que tem realmente diferente lá das continhas de equação. Quando você altera o sinal dos dois lados, você altera o sentido da desigualdade, tá? Nada demais, é o único detalhe que tem que decorar. E daí, pronto, agora é só isolar o x, né? Como 2 está multiplicando, é só passar ele dividindo. Então, nós encontramos que o x deve ser maior ou igual a 1/2, para que nessa equação aqui, o lado esquerdo seja menor ou igual a zero. Ok? Só isolar x e pronto. Daí, ele mostra algumas representações interessantes, assim. Ele mostra que vai ser muito útil no futuro, tá? Que uma forma de você representar o x maior ou igual a 1/2 é com uma reta, onde os valores que valem como resposta, né? Ou seja, maiores que 1/2 aqui, estão pintados de vermelho, né? Estão aqui pintados de vermelho. Muito bem. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então É tá só a bom. parte ali dos sinais, pelo que eu entendi, vai fazer a multiplicação com menos um para colocar eles como positivo, é isso? Isso, é o que a gente faz em qualquer equação, né? A gente Uhum. tem que multiplicar os dois lados por menos um. Por menos um. Beleza. Isso. E nesse processo aqui nas inequações a gente inverte o sinal. Então eu vou fazer uma conta aqui, depois eu vou te pedir para fazer uma que segue a mesma lógica. Tá bom. Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esses caras do parênteses. Então, ó, o 2 vai multiplicar o x menos 2x. Menos 2 vai multiplicar o mais 2 menos 4. Maior ou igual a 1. Esse menos vai trocar o sinal de todo mundo ali dentro. Alguma dúvida até aqui? No caso, ele está fazendo menos 4, por que exatamente? O x você colocou o 2, é isso? Não entendi. Você pode voltar do início essa explicação, por favor?
5x. Agora o menos 2 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro. Ah, tá. Menos com mais dá menos, né? Então, menos 4. E aqui, como Beleza. tem só o sinal de menos, ele simplesmente troca o sinal de quem está dentro. Mais 4, tá bom. Agora, a gente tem um foco aqui, que é isolar o valor de x. Isolar x. Deixar x sozinho do lado esquerdo. Então, todo mundo que tem x vai ter que vir para o lado esquerdo. Então, eu vou assinalar aqui todo mundo que tem x. Então, vamos deixar aqui o 5x, o menos 2x. E o mais 4x, como ele vai lá para o outro lado, ele troca de sinal. E agora, do outro lado aqui, vai quem não tem x. Então, o 1 e o menos 3 continuam aqui, mas o menos 4, como ele vai para o outro lado, ele muda de sinal, mais 4. Bem? Beleza. Agora a gente tem que juntar os caras aqui. 5 menos 2 menos 4 vai ficar menos x. Porque é tipo 5 menos 6. R$ 5 menos R$ 6 é menos R$ 1. Uhum. E aqui, mesma coisa, né? Vai ficar 5 menos 3, 2. Perfeito. Então, a conta acabou? Não, porque eu não isolei o x, eu isolei o menos x. Eu preciso que o x fique sozinho do lado esquerdo. Então tem que trocar o sinal de todo mundo. Então, quando a gente troca o sinal de todo mundo, basicamente a gente está multiplicando por menos um dos dois lados, né? Ou multiplica a função toda por menos um, lado esquerdo e direito. Quando eu faço isso, né, eu troco o sinal de todo mundo, mas aqui nas inequações a gente inverte o sentido da desigualdade. Só isso. Então, agora sim, x, que é o que nós queremos. Então, x é menor ou igual a menos 2, ou seja, para que essa conta aqui, o lado esquerdo, seja maior ou igual ao lado direito, o x tem que ser menor ou igual a menos 2. Tá bom? Tá. Então, beleza, é Beleza. só fazer esse processinho aí de isolamento, né? Tomando esses cuidados básicos aí com o sentido da desigualdade. Bem, acho que todas as equações, o x não está ao quadrado, não está ao cubo, não está dando uma raiz, então por isso que está dentro aqui do assunto de função afim. Porque tu está tratando com x lineares. X sem nada elevado. E também não dentro de funções especiais. Agora, eu vou propor uma para você aqui, porque as outras ali estão um pouco difíceis. Mas eu acho bom a gente treinar isso, porque esse negócio de isolar aqui é mega importante, né? Tu vai usar isso em todas as questões de física e de matemática. É a ferramenta mais necessária aqui da matemática. Não tem uma conta que tu não tenha que isolar o x, porque qualquer conta tá te pedindo, se tiver uma conta, né, tá te pedindo a resposta, né? E a resposta é o Uhum. valor de algo, e esse algo tu só vai conseguir encontrar se tu isolar o algo. Então por isso que é tão importante saber isolar x, né? Portanto, vamos lá. 2x menos 5 maior ou igual a, vamos lá, menos 6. Não, 6x, melhor dizendo. 6x. E aqui, mais 15. Ok? Você tem que isolar o x e encontrar o valor do x, tomando cuidado com o fato de ser uma inequação. Deixa eu te mandar aqui o que eu acabei de fazer, tá? Uhum. Mas o processo é aquele que eu já expliquei, né? Você passa o x para o lado esquerdo, todos os x para o lado esquerdo, todos os números sem x no lado direito. Junta o que dá, e depois termina a conta, né, isolando o x. Beleza? Beleza. Qualquer coisa, segue os mesmos passo a passo que eu enviei lá no WhatsApp, tá? Beleza. A gente vai fazer uma dessa com frações. Então, depois eu vou fazer uma com fração e depois você.
Vou mandar a foto, tá? Certo. Foi tranquilo? Uma parte eu acabei enrolando aqui, mas eu não sei se tá certo no final. Eu acho que é a questão dos sinais mesmo. Vou mandar aqui a foto. Pronto. Eu acabei. Peraí, eu vou mandar outra, porque ela acabou ficando deitada. Vai ser mais fácil. Pronto. Vamos ver. Ah, mas tu não terminou a conta, né? É que a questão é que eu não sei como é que eu termino isso aí. Mas é só seguir o que eu fiz. Só fazer igual que eu fiz. Tu tentou olhar lá no WhatsApp? Eu olhei no WhatsApp. Tá, mas é a mesma coisa. É a exata mesma coisa que eu fiz. Só tá mudando os números. Tem que tentar, nem que erre. Senão não vai dar certo. Tem que Não, tentar. é que eu realmente não sei Não, fazer. mas é igual que eu fiz. Você sabe isolar X? Claro que sabe. Ó, primeiro erro aqui. Se tu trocou o sinal de todo mundo, tem que inverter o sentido da desigualdade. Então era maior igual, aqui é menor igual. E se tu quer isolar o X e tem o 3 aqui, você tem que pensar. ah, qual número vezes 3 dá menos 21? Bem, você pode pensar que é o menos 7, né? Ou fazer aquele processo que a gente está acostumado, que é o seguinte: se tem uma coisa multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo. Uhum. Então é menos 7. Tá? Então, cuidados que tem que tomar com a questão de inverter o sentido e com a questão de passar uma coisa que está multiplicando para o outro lado dividindo. Mas aqui é só analisar, né? Vamos fazer outra parecida. O processo é o mesmo, tá? Nico, aqui tu não vai precisar tomar o cuidado com a questão do sentido da desigualdade. Mas esses passos assim de dividir, isolar, isso aí vai ser a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, né? Na verdade, todas as equações é isso. As únicas equações que tu não vai fazer esse mesmo passo a passo vai ser as equações de segundo grau, que a gente resolve por Bhaskara. Todas as outras é isso, né? Pelo menos nessa primeira parte, assim. Depois que a gente chegar em seno, cosseno, funções exponenciais e logaritmas, daí já é outra história. Mas enquanto... E mesmo lá vai ter momentos que tu vai ter que isolar, sabe? Então por isso que é bem importante, assim, saber isso. Lá a gente meio que tenta simplificar as coisas para poder isolar. E isolar é comparar, né? Tipo, às Uhum. vezes a gente tá na escola e quando é pequeno não leva em conta as coisas, né? Tipo, sei lá, 2x igual a 4. Só existe um valor de x que eu posso colocar aqui para que essa frase que eu acabei de falar, 2x igual a 4, seja verdadeira. Só existe um valor. Sim. Então, existe uma série de contas para isso, mas se a gente reflete, pô, 2x igual a 4, só o 2 eu posso colocar aqui. Senão, o lado esquerdo não vai ser igual ao lado direito, né? Então, é baseado nessa lógica que se propõe esse negócio de isolar. Porque é uma comparação, né? Eu olho o lado esquerdo e vejo, pô, isso tem que ser igual a isso, porque tem um sinal aqui que indica isso, né? Todas as contas que a gente faz é baseado que o lado esquerdo tem que ser o lado direito. Por exemplo, se aqui está o meu dinheiro e aqui está o seu dinheiro, independente do quanto eu tenho, se tem um sinal de igual aqui, a gente tem igual, acabou. Então, se tu ganha 10 reais aqui, para eu poder manter a igualdade, eu tenho que somar 10 reais também. E eu não sei quanta gente tem, mas manteve a igualdade mesmo assim.
sacou? Então, a gente às vezes não leva em conta o poder que esse sinal tem, né? E a mesma coisa na desigualdade, né? E é mais poderoso ainda, porque fala de um intervalo de valores. Vou mandar a foto dessa. Beleza. Você inverteu o sentido da desigualdade. Ou tu errou o sinal antes, que eu acho que é o caso. Bem, vamos ver aqui. Esqueceu do X, né? Você colocou 4 aqui também, onde era 5. É, porque aqui, menos x, eu acredito que seja menos 1, eu fiz 5 menos 1, daria 4. Foi o Não, meu pensamento, né? mas não, como assim? O X é uma coisa que você está procurando, você não pode supor que ele é 1. Certo, como seria então? Bem, eu acho que melhor a gente ir para outra matéria. Trigonometria. Deixa eu pôr aqui. Lá a gente não precisa isolar tanto o X, é mais ver questão de graus e coisas do gênero assim. É mais prático. Só deixa eu lembrar exatamente onde é essa parte de polígonos aqui. Aqui, ó. Proporcionalidade e semelhança. 200 e... Aqui. A gente tinha que ir para isso mesmo logo, logo. Beleza. Nesse assunto aqui, é mais percepção do que cálculo mesmo. Então eu acho mais show, assim, para esse primeiro momento. Beleza. O que acontece aqui nesse assunto é o seguinte. Quando a gente vai tratar de problemas que envolvem polígonos e trigonometria e coisas do gênero, existem algumas leis que estão por trás das contas. Essas leis, elas têm um cálculo que pode chegar nelas, né? Mas basicamente são algumas coisas que a gente tem que decorar. Então, para começar a conversa aqui, todas as regras de polinômio, quer dizer, de polígono, de trigonometria, de triângulos, quadrados, retângulos, etc., se baseiam em feixes de retas paralelas. Então, aqui, como você pode ver, no lado direito tem
retas paralelas, que são as retas pretas. Essas retas, elas são paralelas porque elas têm a mesma inclinação. Então, o fato de elas terem essa mesma inclinação vai causar um monte de efeitos bem interessantes nos cálculos que a gente vai ver aqui para frente. E baseado nisso, a gente vai conseguir chegar em uma série de respostas. Né, sobre ângulos, sobre lados de polígonos, coisas do gênero. Então tá bom. Note que no meio dessas retas passam retas vermelhas que não são paralelas, né? Elas são transversais. Porque elas simplesmente atravessam com ângulos aleatórios, assim. Agora as pretas não, elas têm ângulos bem específicos. Beleza. Teorema de Tales. É uma continha que envolve a lógica desses paralelismos aqui. Então, o que o Teorema de Tales fala? Veja, ele me dá uma conta aqui, só que essa conta, ela não leva valores específicos nela. Só fala de proporcionalidades. Então, por isso que é legal aqui, porque tu vai tratar diretamente com números, normalmente. Então, o que está rolando nessa conta aqui? Note que tem a ver com reta, né? Então tem a ver com o assunto das últimas aulas. Nós temos o que seria o segmento AB, que é esse tamanho aqui entre o A e o B, esse pedacinho de reta aqui. E tem o BC também, que é esse pedacinho de reta aqui embaixo. Muito bem. São valores, eles têm tamanhos, eu não sei quais são. E aqui do outro lado também passou outra reta transversal que causa o que seria o ladinho MN e o ladinho NP. Muito bem. Note que em nenhum momento ele falou o tamanho desses lados, né? Mas ele está dizendo que existe uma lei aqui matemática que envolve esses lados. Que é o seguinte: o tamanho AB dividido pelo tamanho BC é igual ao tamanho MN dividido pelo tamanho NP. Ou seja, existe uma relação entre as proporções desses tamanhos, entre as razões, as divisões desses valores. Né? Eu poderia ter uma reta completamente torta aqui, mas o teorema de Tales ele afirma que se você pegar o tamanho entre os segmentos das retas paralelas aqui, ou seja, AB, BC e dividir, vai ser igual a independente da inclinação que tiver essa reta S. MN dividido por NP, vai ser sempre igual. E esse tipo de coisa a gente vê o tempo todo na matemática, né? Na regra de 3, por exemplo, é uma coisa desse gênero. São duas frações onde você multiplica cruzado. Então a forma de resolução aqui vai ser sempre essa, né? Sempre é uma palavra meio forte na matemática, mas de modo geral vai ser multiplicação cruzada, né? Vai ser multiplicação cruzada que você vai poder encontrar o tamanho de algum segmento que você pode não ter, né? Então, ele vai demonstrar, mas isso aqui é tudo desnecessário, né? E daí tem um monte de papo aqui. Mas essa conta, ela é bem legal, ó. Ela envolve um pouco do que a gente estava vendo agora nas outras aulas, né? De isolar X. Porque lá a gente também isolou X bastante, né? Agora é só que a gente estava isolando com o elemento de desigualdade, mas tirando isso é a mesma coisa. Esse aqui eu vou fazer porque eu acho que o livro explica de uma forma meio estranha. Então, eu vou fazer eu mesmo. Mas essa conta aqui, ela, da parte de geometria, ela é bem importante, porque ela é fundamento de tudo, assim, na geometria. Então, deixa eu pôr aqui na minha tela. Beleza. Então, o problema está pedindo qual é o valor de x e de y, que são esses carinhas aqui. Tem bastante coisa a ser analisada aqui. Primeiro que eu não sei o valor de x e de y, ele quer o valor do x e do y, separadamente. Mas eu sei que a soma de x e y é 63. Né? Como é que eu sei isso? É só avaliar aqui, né? Ó. Beleza? Tudo certo até aqui? Agora, note que nós temos, apesar de ser um terreno aqui e tudo mais, né? Nós podemos avaliar de uma forma matemática. Então, se tu parar para pensar, isso aqui é uma reta, né? Aqui é outra, e ali em cima outra, e elas são todas
são todos, isso aqui é um feixe de retas paralelas, né? São todas retas paralelas. Então, se elas são retas paralelas, né? Porque elas têm a mesma inclinação, isso que significa ser paralelo, você pode utilizar o teorema de Tales, que é aquela continha que a gente estava falando agora há pouco, que diz o seguinte, que esse lado, o tamanho desse lado, dividido pelo tamanho desse lado, vai ser igual ao tamanho desse lado, opa, deixa eu trocar de cor aqui, tamanho desse lado, dividido pelo tamanho desse lado. Então, a divisão deles é igual. A razão dos dois lados é igual. Se eu pegar esses valores e dividir, vai ser igual. Muito bem. Mas por que eu tenho que fazer isso se eu já tenho uma equação? Aqui surge uma coisa que eu também falei umas 2, 3 aulas atrás. Que é o seguinte. Quando você tem duas incógnitas, né? Ou seja, nós temos duas incógnitas, o x e o y. São dois valores diferentes, que eu não sei. Então a gente chama de incógnitas. Eu preciso de duas equações que as envolvem para poder encontrar o valor das duas. Né? E aqui, por enquanto, né, eu tenho uma só. Então não tem como eu saber qual é o valor de x e qual é o de y. Eu poderia dizer que x é 60 e y é 3. Da mesma forma que eu poderia dizer que o x é 59 e y é 4. Então eu não sei quais são. Preciso de uma outra equação para ter certeza dos valores. Então aí que está a lógica por trás de eu ter que buscar uma segunda equação e eu vou buscar por meio do teorema de Tales. Porque se as retas são paralelas, eu posso utilizar o teorema de Tales, é um fato. Então, eu vou utilizar para encontrar o valor de x e de y, que é o que o problema pede. Muito bem. Então, se o teorema de Tales é verdadeiro, x dividido por y, afinal de contas, lá no livro estava aqui, esse valor dividido por esse, tem que ser igual a esse dividido por esse. Bem. Agora nós temos duas equações, então. Temos duas equações que envolvem as mesmas letras, né? X e y. Então, com isso, agora, matematicamente, a gente já tem informação suficiente para resolver um sistema. Tá bom? Beleza. Resolver um sistema passa por isolar de novo as letras, né? Então, por isso que eu digo, né? Isolar é muito importante na matemática. Mas a gente precisa isolar com foco aqui, né? O nosso foco é saber o valor de cada uma delas. Antes de isolar, eu vou facilitar um pouco a segunda equação. A primeira coisa que eu posso fazer é notar que como tem zero em cima e embaixo, eu corto. 20 dividido por 50 é a mesma coisa que 2 dividido por 5. E agora que eu fiz essa simplificação, os números estão menores, é sempre bom trabalhar com número menor, eu posso multiplicar cruzado, que nem na regra de 3. Uhum. Então, eu noto aqui que vai ficar 5x igual a 2y. Porque esse cara multiplicou pelo de baixo, o 5 multiplicou pelo x, o y multiplicou pelo 2. Muito bem. Então, agora está mais legal. Está bem mais legal. Porque agora eu preciso fazer alguma coisa para que essas duas equações, né, me entreguem qual é o valor de x e de y. Eu sei, a matemática me garante que do jeito que eu estou aqui eu consigo. Agora como, né? Nós temos que resolver um sistema. E existem algumas formas de resolver sistema. Eu acho que a mais apropriada no momento vai ser essa de isolar. A gente já conversou um pouco. Porque o outro método talvez seja um pouco mais complexo. Apesar de normalmente ser mais rápido. Mas como a gente está começando as coisas ainda, né? Então a gente vai fazer desse jeito mesmo. Vamos isolar. Então a gente pode isolar uma letra tanto na primeira equação como na segunda. A hora que a gente isolar a letra, a gente substitui esse isolamento na outra equação. Então eu vou isolar o x aqui. Melhor, vou isolar o y aqui. Vou isolar o y nessa equação. Então eu vou escrever aqui, olha só. Isolando o y na segunda equação, temos. Então o que é isolar? Né? Deixar ele sozinho do lado esquerdo igual. Então o único cara que está junto com ele aqui é o x, ele vai para o outro lado. Como esse x é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Era x aqui e foi para o outro lado menos x. Tudo bem? Uhum, tá. Certo, então agora eu já sei quem é y. Bem, eu tenho uma ideia de quem é y, né? 63 menos x. Não sei quem é ainda, eu preciso saber o valor do x para saber quem é o y. Como é que eu vou encontrar? Eu venho nessa segunda equação. Porque essa segunda equação também tem x e y.
Então o que eu vou fazer? No lugar do y ali, eu vou desse y aqui, ó, 2y, né? No lugar desse y, eu vou colocar o que eu acabei de encontrar que está relacionado com y. Y igual a 63 menos x. Por que isso é bom? Porque agora nessa equação aqui eu vou ter só x como incógnita. Beleza? Beleza. Então, bem, então agora, né, que eu tenho só x como incógnita aqui, eu consigo isolar o x. Então, note, né? É uma conta de geometria, né, de retas paralelas, coisas bem geométricas, tamanhos, e mesmo assim a gente tem que isolar o x. Então, essa é uma técnica mega útil na matemática. Agora, como é que a gente vai fazer aqui, né? Como o 2 está multiplicando todo mundo dentro do parênteses, por que ele está multiplicando? Porque ele era o 2y. E o y, como é esse cara, então 2 vai multiplicar esse cara. Portanto, 5x igual a 2 vezes 63. Bem, quanto que é 2 vezes 63? É 2 vezes 60 mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes 60 é 120. Já que 2 vezes 6 é 12, né? 2 vezes 60 é 120. E 2 vezes 3, 6. Então, 126. Né? Sempre tem uma técnica ou outra que... Que ajuda a multiplicar mais rápido. Exato. Porque, né, às vezes a gente precisa de mais tempo na prova e tal, né? Agora 2 vezes menos x, né? Menos 2x. Aqui não tem o que fazer. Muito bem. Então agora vamos isolar o x. Né? Vamos deixá-lo do lado esquerdo de igual sozinho. Então para isso, né, vamos anotar quem tem x. Então não é uma questão de você jogar valores, que nem você fez lá na outra conta, né? Você supôs que o x era 1. Não. Você não pode, né? Apesar de ser tentador, você não pode subtrair aqui o 126 do 2 para facilitar a vida. Não é 124. Por quê? Porque tu tá falando de coisas de natureza diferente, né? É que nem tu tentar, sei lá, subtrair 126 bananas de 2 maçãs. Uhum. Não dá, né? Porque não vai dar nada, né? Substituir, somar 2 celulares com 3 cadeiras. São coisas de natureza diferente, tu não pode juntá-las, né? Sim, não são o mesmo produto, faz sentido. Exato, exatamente. Então, o que ocorre aqui, né? Mas por que eles não são de mesma natureza? Justamente porque tem um X aqui do lado do 2, né? Esse X fala que é outra coisa, não é só número, é número e letra. Então, é coisa de outra natureza, é número e letra. Aqui é número e letra, aqui é só número. Tu não pode subtrair número e letra de número. Mas de número e letra tu pode. Então, por isso que a gente vai passar esse cara lá para outro lado. Então, vamos anotar aqui. Então, vai ficar 5x, e como ele vai para o outro lado do igual, ele troca o sinal. Na realidade, ele troca a operação, né? Ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Tem um motivo do porquê, eventualmente posso te falar, mas por hora é bom decorar. Quando uma coisa troca de lado do igual, ela troca a sua operação. O 126 vai continuar ali, beleza? Então agora você pode somar, porque você está falando tipo R$5 mais R$2. 5 celulares mais 2 celulares. São coisas de mesma natureza. Bem, então vai ficar 7x. E aqui 126. Muito bem. Agora, qual é o nosso foco nessa conta? Encontrar o valor do x. Nós estamos querendo encontrar o valor do x e a gente só consegue isolando. Por quê? Porque daí eu vou conseguir comparar o x, que vai ficar sozinho aqui do lado esquerdo, com o número que está do outro lado. Eu comparo, mas por que eu posso comparar? Porque tem um sinal de igual aqui. Esse sinal me diz que quem está ao lado esquerdo é igual a quem está do lado direito. Muito bem, então, por isso que é tão necessário aqui deixá-lo x sozinho. Para ele ficar sozinho, o 7 tem que sair do lado dele. Note que o 7 está multiplicando ele. Sim. Então, se ele vai para outro lado, ele vai para outro lado dividindo, porque quando troca de lado, troca a operação. Certo. Então, o 7 vai lá para outro lado dividindo. Agora surge a questão, né? 126 vai dar um número bonitinho aí quando dividir por 7? Eu acho que não. Ou vai, não sei a tabuada do 7 até o 126. Vai dar 18 isso aqui, de acordo com a calculadora. Veja, dá para fazer, né? Não sei o que seria mais rápido nesse caso, né? É tudo uma questão de prática, na verdade. Mas aqui daí tu colocaria 7, daí dá 5, cai o 6, daí 7 vezes quantos dá 56? O 56 é um número na tabuada do 7, né? 7 vezes 8.
7 vezes 8, 56. Essa aqui é o que todo mundo esquece. Não sei Uhum. se tu chegou a ver Pânico na época que passava na Rede TV, mas Uhum. tinha uma época que os caras eles iam naquelas festas de famoso e chegavam Ah, as fazer as Dondoca e contas. perguntavam 7 vezes 8 quanto é que é, né? A Luciana Gimenez, que era da própria emissora, não sabia responder. Uma vez ficaram zoando ela um ano inteiro. Naquela época era assim, né? A zoeira ficava o ano inteiro, cara. Beleza. O valor do X é 56. Muito bem. Então, Não, estamos no é caminho. Oi? 18, né? Ah, desculpa, 18, verdade, desculpa. 18. 126 dividido por 7 é 18. Então, Beleza. estamos no caminho da resolução da conta, porque o X e o Y estão relacionados, né? Lembra que X mais Y era 63? Né? Então, se eu sei o Isso. valor do X, agora eu posso descobrir bem simples quem é o valor do Y. Eu posso até mesmo utilizar essa equação onde eu já havia isolado o Y, né? Porque aqui nela vai ser só colocar o valor do X ali e resolver uma conta de menos. Pronto. Uhum. Então, né? Agora é só pegar, colocar aqui no lugar do X, já que X é 18, eu vou colocar aqui 18, né? E daí tem que fazer essa continha que eu não sou nem um pouco bom de fazer. Então, olha só o que eu faço. Eu vou colocar 60 mais 3, menos 10, menos 8. O cara que tem preguiça de fazer um número embaixo do outro, né? Mas pra, sei lá, eu gosto de fazer desse jeito. Então, esse cara com esse aqui vai ficar 50. Por diferente aqui, 50. E esse cara com esse, né? Tu tem menos R$ 8 de dívida e te dão 3 para ajudar? Tu fica com menos 5 ainda de dívida, né? Fazer o quê? Uhum. Portanto, né, vai ficar agora uma conta eu acho que um pouquinho mais palatável, né? Vai ficar 50 menos 5 que é 45. Isso. Pronto. Então o Y é 45 e o X é 18. 18. Note que se tu somar 18 mais 45, de fato vai dar 63. E perceba, Uhum. né, que a gente só conseguiu resolver essa conta por meio do teorema de Tales, né? Esse teorema que fala das proporcionalidades. Ele simplesmente te diz o seguinte, né, recapitulando, que se você tiver duas retas, se você tiver retas paralelas, né, esse feixe de retas paralelas vermelhas, sendo intersecionado por retas transversais, que são essas retas aqui, né, que são na verdade os limites do terreno, né? Você sempre pode dizer que a divisão dos segmentos é igual, né? Ou seja, o x dividido pelo y, que são justamente os segmentos que estão entre as retas paralelas, x dividido por y, tem que ser igual a 20 dividido por 50. Beleza? Beleza. Claro que essa conta ela foi um pouco mais longa, né? Apesar de envolver o teorema de Tales, porque a gente tinha duas incógnitas. Quando a gente tem uma incógnita só, as coisas facilitam um pouco, mas não se espera que vá cair uma coisa tão simples quanto a que eu vou colocar agora numa prova qualquer, tá? Claro. Deixa eu colocar aqui então uma questão assim um pouco mais introdutória, para vermos onde que a dificuldade vai começar, né? Porque depois de uma dessa, uma questão um pouquinho mais difícil que essa seria tipo a que eu acabei de fazer. Então, vamos colocar um outro feixe aqui. Note que eles são. Opa, peguei o bagulho errado. Note que eles são completamente. Os vermelhos, né? Têm inclinações completamente distintas. Né? Não tem nada a ver um com o outro. Se tu quiser, eu posso até colocar umas retas mais feias ainda. Deixa eu colocar aqui, ó, essa quase perpendicular aqui e uma outra completamente tosca. Uhum. Agora, muito bem. Eu vou dizer que esse lado aqui mede 20 e aqui mede 10. Muito bem. Esse aqui mede 30 e esse aqui mede x. Nós queremos encontrar o valor desse segmento aqui, tá bom? Tá. Agora, como é que eu faço isso? São retas completamente distintas, professor, não importa. Se elas estão cruzando retas paralelas, as pretas são as retas paralelas, as vermelhas são as transversais. Se elas estão cruzando retas paralelas, né? Então o teorema de Tales pode ser aplicado. Portanto, esse lado dividido por esse tem que ser igual a esse dividido por esse. Ou seja, 20 dividido por 10 igual a 30 dividido por x. O que a gente tem que fazer para resolver aqui? Ou a gente vê de olho, que é bem difícil, de modo geral, né? Apesar, até que nesse caso nem tanto, porque os números são bem bonitinhos, né? Ou
a gente isola o X. E aqui, Certo. o jeito mais rápido de isolar o X é multiplicar cruzado. Você tem ideia já de qual é a resposta, só pela lógica, assim? A Sem fazer conta resposta nenhuma, assim. 10, 30x. Não, não tenho. Tá. Mas depois você vai notar que faz bastante sentido a resposta. Olha só. Para isolar o x, né, que é o valor que a gente quer, para deixá-lo sozinho, assim, descobrir o valor dele, né, nós podemos começar multiplicando cruzado. Então, né, que nem na regra de 3. 20x igual a 30 vezes 10. Existem trilhões de formas de continuar a partir daqui. Eu faria o quê, né? Eu simplificaria um pouco. Eu posso, por exemplo, cortar esse zero com esse zero. É uma coisa comum que a gente faz, né? Daí, para facilitar um pouco a vida, porque senão os números ficam muito grandes. Então, 30 vezes 1 é o próprio 30. Tudo bem até aí? Uhum. Muito bem. Então, a hora, veja que queremos isolar o x, queremos deixá-lo sozinho do lado esquerdo. Para tanto, é preciso colocar tudo que não é x do outro lado. A única coisa que não é x do lado esquerdo é esse 2 multiplicando. Ele vai para o outro lado dividindo, certo? Ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E 30 dividido por 2 é 15. Agora note como 15 faz todo o sentido do mundo. Aqui é 20, aqui é 10. Ou seja, é metade, né? Aqui é metade daqui, certo? É isso aí. Então aqui 15. também é a metade, sacou? Metade de 30 é 15. Uhum. Essa é a ideia. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu quero manter esse desenho. Então eu vou salvar. Vou te enviar. Vou pedir para você fazer uma parecida. A princípio eu vou só trocar os valorzinhos ali. Porque na verdade é sempre isso, né? Sempre o que muda de um teorema de Tales para o outro são os valores. A regra é sempre a mesma, a equação é a mesma, né? Perfeito. Por aqui. Vamos ver. C9 é aqui 3. Aqui pode ser 15. E aqui X. Beleza? Só seguir aquela mesma lógica lá de multiplicar cruzado. Uhum. Mas se tu já tem um chute de qual é a resposta, né? Você pode alinhar e ver no final lá se faz sentido, né? Eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom. Vai sem pressa aí, mas pode seguir, pode colar lá do que eu te mandei. Aquilo lá é um exemplo. Já volto. Beleza.
Desculpa, vou tomar um remédio. Tô passando meio mal. Nossa, sério? Agora sim. Meu. Vamos ver. Você mandou uma foto? Mandei. Ah, aí sim. É isso É aí. bem tranquilo, né? Nossa, finalmente alguma coisa acertada. Note que esse é o princípio por trás de isolar X, né? Por trás da equação da reta e tudo mais. Mas é isso Uhum. aí. É isso aí. Você fez certo e perceba que faz todo sentido do mundo essa resposta, uma vez que do 9 para o 3, né, diminuiu um terço. Né? Sim. Então teria que ser um terço aqui, né? Teria que dividir por 3 também. Então um terço de 15 é 5. Muito bem. Deixa eu até te perguntar, se eu Diga. ficar praticando, por exemplo, esse tipo de exercício na semana, a gente consegue dar uma melhorada naquela outra matéria, será? Se eu dissesse para você estudar um assunto, seria a resolução de sistemas. Eu acho que esse é o Entendi. assunto mais importante para você, só que ele não é de ensino médio, né? Mas Uhum. eu vou fazer o seguinte, ó, porque ele é a base de tudo, né? Aqui, querendo ou não, a gente resolveu um sistema de uma incógnita só. Só que se tu for resolver sistemas de duas incógnitas, tu vai treinar muito isso de isolar, de passar as coisas de um lado para o outro. Então esse é um assunto, sim, bem legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora, nesse exato instante, deixa eu salvar aqui, né, para não estragar tudo. Eu vou abrir o livro que eu acho que tem isso, que é o do Tá, oitavo ano, tá. ou é do nono, não sei. Deixa eu pegar aqui, ó, te mostrar. Eu realmente não lembro se é no oitavo ou é no nono. Eu não costumo dar aula para as criancinhas. Ah, se bem que isso aqui cai o tempo todo em cálculo 1 na faculdade também, que é uma matéria que a gente nem vê no ensino médio, porque ela é muito avançada, sabe? Uhum. De toda forma, vamos lá. Expressões algébricas. Bem, sempre vai ter no Google, né? Sistema de equações, mas eu queria uma fonte para tu usar como referência. Aqui, ó, aqui mesmo. É verdade, acertei, oitavo ano. Equações, sistemas de equações e inequações. Esse capítulo 5 desse livro aqui. Tá na página 179. Vai falar um monte de papo aqui, mas basicamente ele vai mostrar o passo a passo de isolar, né? Esse livro é bem bom, eu vou te mandar ele. Eu só Ótimo. não sei se ele cabe no WhatsApp, né? O WhatsApp tem um limite. Deixa eu mandar ele agora, antes que eu me esqueça que eu não vou lembrar depois. Ah, se não Matemática der, pode básica. ser por e-mail também. É, oitavo ano. Esse aqui é o Telares. Ah, que maravilha. Coube, ele tem 70 mega. Acho que o WhatsApp aceita 75. Beleza. Daí tu vai começar na página 180. Daí Gente, eu recomendaria que você fizesse, tipo, sei lá, o mais difícil de cada um. Faz o mais fácil e o mais difícil. Porque se tu ficar fazendo todos, tu vai perder muito tempo, tu não tem tempo sobrando que nem o pessoal do oitavo, né? Você uhum. trabalha e tal. Então eu acho que fazer uma de cada aqui tá bom já, quando tiver listinhas assim. Tá Mas o bom. massa mesmo é tu fazer a interpretação. Porque além de tu, por exemplo, essa 6 aqui, né? Ou a 5. Porque além de tu resolver uma conta, né? Você vai construir a equação. Isso é mega importante. É construir a equação. Lá naquele problema da roça lá, né, do terreno, que eu fiz, né, envolvendo o teorema de Tales, você nem percebeu, mas eu criei uma equação. Eu li o enunciado e entendi as duas equações Uhum. mediante a interpretação de texto, sacou? Então, por exemplo, aqui um dia a Rosângela gastou 20% numa loja, 30% em outra, sobrou 24%. Cara, tem uma equação aqui, né? Tá escrito em português, mas você vai traduzir para o matematiquês, sacou? Sim. E o livro ele me ajuda bastante nisso, porque ele tem exemplos de tudo quanto é tipo de coisa, assim, sabe? Tu pode até dar uma olhada nos capítulos anteriores, se for o caso, que os exemplos são bem explicativos, assim. Mas basicamente é isso, né? Vai ter umas contas com fração e tal. Se tu não conseguir fazer as contas com fração, não tem problema, mas eu recomendaria que você tentasse, né? Tá bom. Eu até ia fazer uma conta de fração hoje, só que não deu tempo lá naquele negócio de inequação. Então eu vou te mostrar nesses 4 minutinhos aqui como é que resolve essa B aqui, só para tu não parar nela, né? Tá bom. Não parar em conta de frações, isso aqui é bem importante. Ó, eu vou te mostrar só como lidar com as frações. A questão de isolar o x, você já entendeu como é que faz. Então,
Note que aqui tu tem 4, 2, 3 e 6. Tu não pode, tipo, simplesmente somar as coisas. Porque é como se fossem pizzas cortadas em quantidades de pedaços diferentes. A gente já conversou sobre isso, né? Sim. Então aqui é uma pizza cortada em 4, aqui 2, aqui 3, aqui 6. Tu não pode simplesmente somar os pedaços e dizer, a gente comeu 3 pedaços. Não, são pedaços de tamanho diferente. Então a gente tem que deixar os pedaços de tamanho igual. Como é que a gente faz isso? Com mínimo múltiplo comum. Então você pode ou pensar de cara, assim, qual é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 4, do 2, do 3 e do 6 ao mesmo tempo, que é o 24. Não, é o 12, desculpa, falei besteira, é o 12. Né? Tem 12 na tabuada do 4, do 2, do 3 e do 6. E é o menor que tem. Então, ou você faz a conta e descobre. Que é essa conta aqui que tu deve lembrar de ter feito bastante na escola, né? Sim, sim. Vai dividindo os carinhas aqui. Mas Enquanto dá tudo para por dividir por 2. 2, tu vai dividindo por 2. Agora não dá mais, divide por 3. Agora, como é todo mundo 1, acabou a conta, multiplica todo mundo. 2, 2, 3, 12, como havia previsto. Então você vai pensar o seguinte: qual número vezes 4 dá 12? É o 3. Então tu multiplica por 3 aqui e por 3 aqui em cima. Qual número vezes 2 dá 12? 6. Multiplica por 6 aqui. Qual número vezes 3 dá 12? 4. Multiplica por 4, multiplica por 4. Todo mundo, é todo mundo que tá aqui. Não é só o x, é o menos 1 também. Uhum. E o 2 aqui para dar 12. Pronto. Aí, como todo mundo é 12, embaixo, já não tem mais nada embaixo. Tu vai lidar só com a parte de cima, entendeu? É assim que resolve. Daí na parte de cima, faz a distributiva, isola o x e encontra o valor do x. Beleza? Mas quando aparecer a Beleza. fração, aí você tem que fazer. Então tá bom, acho que tá ótimo. Ótimo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Vou te mandar tudo que a gente fez aqui e página 180 do livro, tá bom? Beleza, isso já vai me ajudar a Assim, resolver show as outras. de bola, show de bola. Beleza, então. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, Valeu! tchau. Valeu.